atuam no futebol local e são desconhecidos da maioria do público. Como destaque, nós selecionamos o atacante Almoez Ali. Em 2019, ele foi artilheiro da Copa da Ásia, vencida pela seleção catária de maneira surpreendente. O Equador foi uma das surpresas das eliminatórias sul-americanas. O país ficou à frente de seleções importantes como Chile, Peru e Colômbia. Uma das lideranças da equipe é o lateral esquerdo Pervis Estupiñán. Recentemente, ele foi contratado pelo Brighton por 17 milhões de euros. Uma das seleções mais fortes do continente africano é o Senegal. A equipe vai para o seu segundo mundial consecutivo e foi campeã da Copa Africana de Nações no começo do ano. A estrela do país é sem dúvida seu atacante Sadio Mané. Em 2022, ele trocou o Liverpool pelo Bayern de Munique. Apesar de não ser cabeça de chave, a seleção holandesa é a favorita no Grupo A. A Laranja está de volta à Copa do Mundo após perder a classificação para o Mundial da Rússia em 2018. Além do atacante Memphis Depay, outra grande figura da equipe é o zagueiro Van Dijk. Na opinião de muita gente, ele continua sendo o principal defensor do futebol europeu. Abrindo o Grupo B, nós temos a Inglaterra. Os resultados recentes da seleção foram preocupantes, tanto que eles foram rebaixados para a segunda divisão da Nations League. Apesar disso, o país está recheado de grandes jogadores. O principal deles é o atacante Harry Kane, artilheiro do último Mundial com 6 gols marcados. O primeiro adversário da Inglaterra será o Irã. O país tem marcado presença com frequência nas últimas Copas do Mundo e não seria nenhuma grande surpresa caso eles avancem de fase pela primeira vez nesse ano. O jogador mais habilidoso da seleção é o atacante Sardar Azmoun. Apesar disso, ele sofreu uma lesão que pode afastá-lo do Mundial. Os Estados Unidos também retornam à Copa após a decepcionante ausência no Mundial da Rússia. Os principais jogadores da equipe são os mais jovens, mas a grande maioria já atua em clubes importantes do futebol europeu. Um deles é o ponta Pulisic, que defende o Chelsea desde 2019. Ainda no Grupo B aparece País de Gales. A seleção está de volta a uma Copa do Mundo após 64 anos de ausência e conta com alguns jogadores interessantes. Mesmo estando longe do seu melhor nível, é impossível de não considerar Gareth Bale como a grande estrela da equipe. A Argentina foi uma das seleções que mais evoluíram nesses últimos meses. Além de vencer a última Copa América realizada aqui no Brasil, a equipe acumula uma série de invencibilidade que dura mais de 3 anos. O craque continua sendo Lionel Messi e ele avisou recentemente que esse será o seu último Mundial. Já a Arábia Saudita é provavelmente a equipe mais modesta do Grupo C. Assim como o Catar, a grande maioria dos jogadores também atuam no futebol local. Dá pra dizer que o destaque é o camisa 10 Al-Dassari, um dos poucos que passaram pelo futebol europeu. Apesar de ser uma seleção sempre presente nas Copas, o México não atravessa um bom momento. O técnico Tata Martino tem sido muito criticado pelos torcedores e pela imprensa devido ao péssimo desempenho da seleção. Para piorar, um dos destaques da equipe, Tecatito Corona, está fora da Copa após uma grave lesão. Por isso, o atacante Raúl Jiménez é a grande esperança de gols para que o país possa avançar de fase. Ao que tudo indica, a Polônia deverá brigar com o México pela segunda vaga no grupo. A grande arma é simplesmente um dos melhores goleadores do mundo, Robert Lewandowski. Curiosamente, o artilheiro de 34 anos ainda não marcou gol nos mundiais. Essa será a sua segunda Copa.
A atual campeã França abre o grupo D. A seleção está longe de viver uma boa fase, mas é impossível de descartá-la como favorito devido às suas grandes estrelas na equipe. Os olhos do mundo estão voltados novamente para Kylian Mbappé. O atacante do PSG foi a grande revelação da Copa passada e agora tentará repetir a difícil missão de conquistar o bicampeonato consecutivo. Para se classificar para a Copa do Mundo, a Austrália precisou enfrentar a repescagem e eliminar a favorita seleção do Peru. A campanha nas eliminatórias asiáticas foi bem fraca, e é difícil imaginar uma classificação para a segunda fase. Sem grandes destaques, o melhor jogador da equipe é o meia Rostic, que atua no futebol italiano. Assim como em 2018, a Dinamarca também está no grupo da França e da Austrália. O país atravessa uma grande fase e vem de boas campanhas na Eurocopa, eliminatórias e na Liga das Nações. Depois do susto do ano passado, o meia Christian Eriksen voltou a atuar em um bom nível. Ele inclusive foi contratado pelo Manchester United na última janela de transferências. A Tunísia irá disputar a sua sexta Copa do Mundo. Nas edições que participou, a equipe nunca passou da fase de grupos. Devido à presença de França e Dinamarca, esse cenário deve se repetir em 2022. O melhor jogador da seleção continua sendo o atacante Wahbi Khazri, segundo maior artilheiro da história do país. No grupo E, nós temos a Espanha como cabeça de chave. O trabalho do técnico Luís Henrique até o momento tem sido positivo, e a equipe atingiu alguns objetivos interessantes. O destaque fica por conta do jovem Pedri, de apenas 19 anos de idade. Ele tem participado com frequência da seleção principal e foi uma das grandes sonhos do Barcelona nesses últimos anos. A primeira adversária da Espanha na Copa será a Costa Rica. Diferentemente das edições anteriores, o país precisou passar pela repescagem mundial para se classificar para o torneio. O excelente goleiro Keylor Navas é a grande figura da seleção, e a única coisa que preocupa no momento é o fato dele ser reserva no PSG e não ter atuado em nenhuma partida na temporada. A Alemanha é sempre considerada favorita numa Copa do Mundo. A péssima campanha na edição de 2018 foi uma exceção e tudo indica que o país deve avançar de fase ao lado da Espanha. O veterano Thomas Müller ainda é visto como um dos grandes jogadores do elenco. As atenções também estão voltadas ao craque, já que ele possui a oportunidade de se tornar o maior goleador das Copas caso tenha um desempenho acima da média. Fechando o grupo E, nós temos a seleção japonesa. Desde 98, os samurais azuis não ficaram de fora de nenhuma Copa, mas esse ano deram azar ao caírem num grupo com duas campeãs mundiais. O melhor jogador do país, Takumi Minamino, tenta recuperar o seu bom futebol no Mônaco, após uma passagem de pouco destaque no futebol inglês. A Bélgica terá provavelmente a última chance de aproveitar o talento de algum dos seus principais craques nessa Copa. O meia Kevin De Bruyne está com 31 anos e continua atravessando uma fase excelente. O craque do City deve ser o protagonista da equipe, já que o atacante Eden Hazard vem de temporadas decepcionantes. O Canadá está de volta a uma Copa do Mundo após 36 anos. A campanha nas eliminatórias da CONCACAF foi surpreendente e o país terminou à frente de México e Estados Unidos. O bom jogador do Bayern de Munique, Alphonso Davies, é o grande nome da seleção. Ele pode atuar como lateral esquerdo ou também como ponta. Outro país que tem um lateral como destaque é Marrocos. Achraf Hakimi é um dos bons jogadores da equipe e está mais experiente após a sua participação no Mundial da Rússia em 2018. De lá pra cá, ele teve passagens por Borussia Dortmund, Internazionale e PSG. A outra seleção do grupo F é a Croácia, atual vice-campeã da Copa do Mundo. Nesse ano, é difícil imaginar que o país possa repetir a excelente campanha de 2018. Apesar disso, a base da equipe é quase a mesma e o craque Luka Modric continua atuando em alto nível pelo Real Madrid.
Nesse momento, a seleção brasileira é vista como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo. Além do surgimento de muitos bons jogadores no ataque, a fase do craque Neymar tem empolgado muita gente. Fisicamente, ele parece estar muito bem e seu início de temporada no PSG tem sido marcado por muitos gols e assistências. A estreia do Brasil na Copa será contra a boa seleção da Sérvia. Para se classificar para a Copa do Mundo, o país conseguiu terminar em primeiro lugar num grupo que contava com Portugal. Tecnicamente, a seleção é bem interessante e vale ficar de olho no atacante Vlahovic, contratado pela Juventus por 80 milhões de euros. Assim como em 2018, a Suíça também está no grupo do Brasil. Ela é considerada uma equipe duríssima para se enfrentar e nas eliminatórias foi responsável por jogar a Itália para a fase de repescagem. O meia Granit Xhaka vive grande fase e tem sido um dos líderes da boa equipe do Arsenal na Premier League. Para fechar o grupo do Brasil, nós temos a seleção camaronesa. Será uma surpresa muito grande caso o país avance de fase, já que o momento atual não é tão favorável. O melhor jogador da equipe é o volante Anguissa, que atua pelo Napoli. Além de ser um bom defensor, ele tem participado de muitos gols do clube italiano na temporada. Depois de passar pelo drama da repescagem, Portugal confirmou o favoritismo e carimbou a vaga para o Mundial. A seleção conta com muitos jogadores de qualidade espalhados pelos principais clubes da Europa. Cristiano Ronaldo é a grande referência da seleção, mesmo não vivendo um grande momento. Nessa Copa, ele pode se tornar o primeiro jogador a marcar gols em 5 edições diferentes. A classificação de Gana para a Copa do Mundo foi, de certa forma, surpreendente. Eles eliminaram a favorita Nigéria na última fase das eliminatórias. O jogador de maior destaque da equipe é o volante do Arsenal, Thomas Partey. Ele tem sido uma peça fundamental dos Gunners na temporada. Outra equipe de peso no Grupo H é o Uruguai. Bicampeã do mundo, a seleção está mais rejuvenescida e conta com alguns nomes interessantes. Nesse momento, ninguém vive uma fase melhor do que o volante do Real Madrid, Federico Valverde. Mesmo com a grande concorrência no seu setor, ele tem sido titular e decisivo em muitas partidas do clube espanhol. Por fim, nós temos a seleção da Coreia do Sul. Assim como o Japão, o país não ficou de fora de nenhuma Copa do Mundo no século XXI. O sucesso da equipe passa sem dúvidas pelas atuações do atacante Heung-min Son. Na última temporada, ele foi artilheiro da Premier League, marcando 23 gols pelo Tottenham. Mas e aí? Você concorda com a nossa